Olá, queridos alunos! E aí, estão preparados e animados para nossa nova semana de atividades? Eu espero que sim! Hoje é que dia da semana? Segunda-feira, porque ontem foi sábado ou domingo? Domingo, isso mesmo! E hoje, sendo segunda-feira, é que dia? Que data? 25. E o mês? Outubro. E o ano 2021. E hoje, né, está se iniciando uma semana de novas atividades. A gente não vai mais fazer atividades sobre os direitos e os deveres das crianças, sobre brinquedos e brincadeiras. Não! Agora a gente vai dar uma pausa, né, um tempo, e agora iremos para uma semana, uma sequência de atividades com o tema Meu Livro Querido. Isso mesmo! É o nome dessa nova sequência de atividades. E iniciando a nossa segunda-feira de atividades, né? Primeiro dia da semana de atividades, né? O primeiro dia da semana foi domingo, mas como a gente só estuda na segunda, fica como o nosso primeiro dia de atividades hoje, né? Segunda. E será com o quê? Vocês receberam muitas atividades, não foi? Realmente. Eu quero que vocês peguem a de hoje, que é igualzinha a essa. Peguem aí. Tem muitas coisas nela, não é? Muitas cores. E tem até uma menina sapeca, que é a Babizinha. Apareceu na nossa tarefa. Vê se pode uma coisa dessa. Tá sapeca, não tá? Vamos lá? Vamos olhar para a nossa atividade? Eu estou vendo vários o quê? Vários desenhos, não é? Tudo colorido, lindo. Tô vendo a Babizinha, também tô vendo letras, tô vendo animais. Mas será que a gente vai falar sobre o quê? Bom, a gente vai falar sobre o tema Meu Livro Querido. Porém, a gente vai iniciar, não é? Essa semana olhando capas. Capas? Capas de celular? Capas de super-herói? Ou capas de chuva? Não, nenhuma dessas alternativas, nenhuma. Então, qual serão as capas? Capas de livro, por isso que tem essa atividade aí que a Babizinha tá mostrando. Isso não é só figura, não é só desenhos, não. São capas de livros, isso mesmo. Eu coloquei essas capas de livro na nossa atividade, sabe por quê? Porque tem tudo a ver com o tema da sequência, que é Meu Livro Querido, né? E aí tem 3 livros, né? 1, 2, 3, que eu achei tão interessante pra gente estar ouvindo essa história, aprendendo também muita coisa, porque livro ensina muita coisa. E o livro também faz a gente viajar na imaginação, como se a gente estivesse dentro do livro, né? É bem legal. Vocês já levaram algum livro para casa da nossa escola? Não? Gente, estão perdendo tempo, tem que levar. Para a mamãe de vocês, ou papai, ou alguém, contar histórias antes de dormir, ou qualquer hora do dia. Porque um livro é tão legal ouvir história, é melhor do que assistir TV. Ouvir histórias de livro? Com toda certeza. Ouvir uma história bem legal, que tenha muita aventura. Nesses 3 livros aí que eu coloquei para vocês, vai ter aventura, vai ter o que mais? Vai ter mistérios, vai ter também amizade, vai ter também uma parte não vou contar não. Vocês têm que assistir essas aulas que terão sobre esses livros, mas se eu ficar contando, vocês nem vão assistir, né?
Vamos logo falar sobre o que a gente vai fazer hoje. Eu disse que a gente vai falar sobre capas, não capas de celular, mas capas de livros. Isso mesmo, capas de livros. E olhando assim, a capa de livro tem atividades? Claro que tem informações importantíssimas. Na capa de livro vem o quê? Vem o nome do livro, o nome da história, não é? Vem também o nome da pessoa que escreveu a história, que se chama o autor. E o autor tem um nome, não é? Isso mesmo. E tem só isso? Não. Na capa do livro também tem o nome do ilustrador, que é a pessoa que fez os desenhos desse livro. E na capa do livro também tem o nome da editora, que é a loja que fabricou o livro, que fez o livro, que vendeu os livros. É a editora. Então, a capa do livro tem muita atividade, muita informação. Tá vendo? E tem, além do mais, o quê? Desenhos, não é? Todos esses têm desenhos, tá vendo? Tem nomes grandes, nomes pequenos e desenhos, figuras, ilustrações, não é? De tudo que tá dentro do livro. O livro primeiro, né? A capa, a primeira, é sobre uma história de quem? Dá para saber o que vai ter na história porque tá ilustrado na capa. O que tá na capa desse primeiro? Um animalzinho, não é? Isso mesmo. Então, nesse livro vai ter a história desse animalzinho, que é a zebra. Aí, no outro livro que está abaixo, né? Sozinho lá embaixo, tem o que ilustrado? Tem ilustrado o gatinho. Isso mesmo, um gatinho bem diferente, não é? Todo quadriculado, todo quadradinho, com umas cores diferentes, não é? Então, esse livro vai contar a história daquele gato? Sim! E lá em cima tem o quê? Uma ilustração de uma coisinha fofa, que é uma joaninha. Então, esse livro vai contar a história de uma joaninha? Sim, não é? Porque ela tá na capa toda do livro. Então, esse livro praticamente só vai falar sobre ela. Verdade, né? Então, a capa do livro tem muita informação que a gente precisa saber antes de abrir o livro, antes de folhear o livro, E aí, falando de livro, vocês têm lido muita história em casa? Não essas atividades que a gente faz, que a pró-Sulamita conta, não. Eu quero saber se a mamãe de vocês tem contado muitas histórias para vocês antes de dormir? Ou até durante a tarde, né? O período da tarde tem? Não tem? Que pena, gente. Tem que contar. Vocês têm que ouvir história, porque ouvir história faz vocês ficarem o quê? Criativos e inteligentes, fazem vocês viajarem num mundo encantado e até no mundo real, porque tem histórias de livros que contam histórias de um local, de uma cidade, né? Que a gente acaba até conhecendo a cidade pelo livro, pela história que a gente ouviu, viu os desenhos, né? As ilustrações. Verdade. Então, na nossa escola tem uma biblioteca, que é um local onde tem vários livros que vocês podem ir lá e pedir emprestado, para depois devolver, mas tem que ter cuidado com esses livros, tá bom? Porque são livros importantíssimos que a gente vai usar muito tempo. E aí tem que ter cuidado para não rasgar, para não sujar de comida, né? E quando for contar a história, vocês têm que contar a história em um local bem aconchegante, porque aí vocês irão viajar tranquilamente nessa história do livro. E atenção, quem quiser buscar livro na escola, tem que ir acompanhado de uma pessoa responsável, porque vai ter que assinar o papelzinho lá falando que vai entregar tal dia o livro. Não pode ficar com o livro não, né? É uma pena, mas a escola tem pouquinho livro e se vocês ficarem com o livro,
gente vai ficar sem, né? Outra pessoa não vai poder ouvir essa história. E aí, quando vocês forem pegar, tem que ter cuidado para devolver no dia certo, tá bom? Então, não se esqueçam de pegar um livro para ler, para a mamãe ler, ou até para vocês, porque tem livro que não tem o quê? Letras, mas tem ilustrações que contam uma história sem precisar de letras, sem precisar de ler. Vocês vão ler através dos desenhos. É bem legal.